Crianças pequenas prosperam na previsibilidade e é importante ser flexível e ensinar flexibilidade aos nossos filhos. Mas as crianças pequenas prosperam, crescem e florescem com um calendário previsível, com a rotina ou o ritmo, como eu prefiro falar. No vídeo de hoje eu vou explicar por que a rotina é importante. Vou falar de 5 benefícios de usar a rotina com as crianças e como criar uma rotina ou um ritmo que se alinhe com os seus valores e que funcione para a sua família. E o que eu vou falar serve tanto para o nosso dia a dia, quanto para o momento que estamos vivendo agora, com os isolamentos, muita criança sem aula e pais trabalhando de casa. Quer saber mais? Então, vem comigo! Oi, eu sou Lisiane Taufer, mãe e educadora, e converso com você toda semana sobre educação infantil, nada com respeito, amor e consciência, e sem julgamentos. Se você gosta do assunto e quer participar das nossas conversas, se inscreve agora no canal e aperta o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Vamos começar falando do porquê a rotina ou o ritmo é importante. As crianças estão vivenciando mudanças o tempo todo. Mudanças como quando largam a chupeta, a mamadeira, o peito, o berço, a sua posição como bebê em casa e o próprio crescimento, onde seus corpos estão em mudança contínua. Eles aprendem novas habilidades e informações em um ritmo espantoso, desde ler e atravessar a rua até jogar futebol e andar de bicicleta. E poucas dessas mudanças estão no controle da criança. Todos nós temos, em níveis diferentes, o medo do desconhecido. E o medo da criança do desconhecido inclui desde um novo vegetal até uma grande mudança em sua vida, como um divórcio ou uma morte na família. Para o bem ou para o mal, as crianças são confrontadas com mudanças diariamente, o que é uma oportunidade de crescimento, mas também é estressante. As crianças, assim como nós adultos, lidam melhor com as mudanças se essas mudanças são esperadas ou ocorrem no contexto de uma rotina familiar. Uma rotina previsível permite que as crianças se sintam seguras e desenvolve um senso de domínio ao lidar com as suas vidas. À medida que esse senso de domínio é fortalecido, eles podem enfrentar mudanças maiores, como caminhar sozinho para a escola, ou pagar uma compra na loja, ou mesmo ir dormir na casa de um amiguinho. Embora ajudar as crianças a se sentirem seguras e prontas para enfrentar novos desafios seja motivo suficiente para oferecer estrutura a elas, ela também tem outro papel importante no desenvolvimento. Estrutura e rotinas ensinam as crianças a gerenciar construtivamente a si mesmas e os seus ambientes. Crianças que não desenvolvem rotina básica de autocuidado, desde a preparação dos alimentos até a hora de comer, podem achar difícil cuidar de si mesmas quando jovens. A rotina nos permite internalizar hábitos construtivos. Resumindo, a rotina ou ritmo é importante para a criança porque dá a sensação de segurança e ajuda a desenvolver a autodisciplina. A rotina tem um efeito calmante e aumenta a cooperação. Esse ritmo não precisa ter precisão militar, e é por isso que eu prefiro chamá-lo de ritmo e não rotina. Um ritmo cria uma estrutura, mas deixa espaço para flexibilidade. Agora eu vou falar rapidamente de 5 benefícios de usar a rotina com os nossos filhos. 1. Rotinas eliminam a luta pelo poder. As rotinas eliminam a luta pelo poder porque você não está mandando na criança o tempo todo. As atividades como escovar os dentes, a hora de cochilar, entrar no banho, desligar a TV para jantar, são hábitos que fazemos todos os dias nesse horário. Os pais deixam de ser o vilão e a chateação é bastante reduzida. 2. As rotinas ajudam as crianças a cooperar. As rotinas ajudam as crianças a cooperar, reduzindo o estresse e a ansiedade de todos. Todos sabemos o que vai acontecer, recebemos um aviso justo sobre as transições e ninguém se sente pressionado, ou como se os pais estivessem sendo arbitrários. 3. As rotinas ajudam as crianças a aprender a se encarregar das suas próprias atividades. Com o tempo, as crianças aprendem a escovar os dentes, arrumar as mochilas, colocar a louça na pia ou na máquina e etc. Sem lembretes constantes. As crianças adoram estar no comando de si mesmas. Esse sentimento aumenta o seu senso de domínio e competência. Criança que se sente mais independente e responsável por si mesma
têm menos necessidade de se rebelar ou de se opor. 4. Rotinas regulares ajudam as crianças a seguir um cronograma, para que adormeçam mais facilmente à noite, por exemplo. 5. A rotina ajuda os pais a manter a consistência nas expectativas. Se tudo é uma briga, os pais, que já estão cansados, acabam cedendo, dando mais TV, pulando a escovação de dente à noite, dando um chocolate. Com uma rotina, é mais provável que os pais atinjam expectativas saudáveis para todos na família, porque é assim que fazemos na nossa casa todos os dias. O resultado? Uma família com hábitos saudáveis, onde tudo flui mais facilmente. E como criar uma rotina que funcione? Vamos falar agora sobre o que podemos fazer para criar ou melhorar a nossa rotina ou ritmo diário. Sugiro começar com um ritmo para a semana. E por que para a semana e não começar com a rotina diária? O motivo pelo qual começamos com uma visão geral da semana é porque um dia pode ser curto e não conseguimos encaixar todas as coisas que queremos fazer, especialmente com crianças pequenas em casa. Muitas vezes, com crianças pequenas, uma tarefa, como lavar e guardar a roupa, pode levar o dia inteiro. Então esteja ciente e não se culpe por não conseguir realizar tudo. Seja realista com a sua situação atual. Entre preparar refeições, arrumar a cama, hora de dormir, tirar o cochilo e etc., literalmente, não resta tempo para mais nada. E é por isso que às vezes pode parecer que estamos andando em círculos. Estamos apenas sobrevivendo a cada dia. Não temos um momento para recuperar o fôlego. Então eu recomendo começar escrevendo algumas âncoras do seu dia. O que são âncoras? Âncoras são atividades que acontecem sempre no mesmo horário, ou quase no mesmo horário. Por exemplo, não importa o que, às 8 horas começa a trabalhar. Ou todos os dias o almoço acontece ao meio-dia, meio-dia e meia. Ou todos os dias a soneca, da 1 às 3 da tarde. Ou como fazemos aqui em casa, às 7h30 da noite as meninas estão na cama. E eu vou mostrar para você, passo a passo, como desenvolvo a nossa rotina aqui em casa, no próximo vídeo. Então, se inscreve agora no canal e aperte o sininho para não perder. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com a sua amiga, que também pode se beneficiar de uma boa rotina. E o próximo passo, aprendi em um dos treinamentos que fiz sobre educação infantil e parentalidade consciente, com a Vital Schreiber-Levy. Ela falou de uma metáfora muito interessante e que desde então eu procuro seguir. Ela fala para imaginarmos que temos uma jarra na nossa frente e que precisamos colocar nessa jarra uma pilha de pedras médias, 2 ou 3 pedras grandes e um monte de areia. Agora vamos pensar, em que ordem você sugere que eu coloque essas pedras e a areia na jarra? Bom, se eu derramar a areia e colocar as pedras de tamanho médio, eu vou encher a jarra e não haverá espaço para encaixar as pedras grandes. Por outro lado, se começarmos colocando as pedras grandes primeiro e depois as pedras médias, sempre podemos derramar a areia mais tarde e ela irá preencher as lacunas. E é assim que eu sugiro você pensar sobre o seu dia e a sua semana. Nesse vídeo nós vamos focar no seu dia, mas você pode usar a mesma ideia para planejar a sua semana. Normalmente nós começamos pensando no que parece ser mais urgente, como uma pilha de roupa suja, um quarto bagunçado, um e-mail que precisa de resposta ou uma olhadinha nas redes sociais. Então acabamos não fazendo as coisas que verdadeiramente gostaríamos de fazer e que consideramos importantes. O que eu quero sugerir aqui é que a gente passe a ter uma visão oposta. Vamos virar essa ideia de cabeça para baixo. Mas como assim? Vamos começar com as pedras grandes, as coisas que são verdadeiramente importantes, e deixar que as outras pedrinhas e areia se encaixem ao redor das coisas essenciais do nosso dia a dia. E quais são essas pedras grandes tão importantes? Tenho 3 pedras grandes e essenciais que eu uso na minha vida e eu gostaria de sugerir para você. E talvez você se surpreenda com algumas delas, ou com todas. A primeira pedra que eu quero que você encaixe em todos os seus dias é o autocuidado. É o autocuidado. Eu sei que para mim essa pedra é a mais difícil de encaixar no meu dia. Por isso eu procuro meditar todos os dias assim que eu acordo. Assim eu já começo o dia cuidando da minha mente e do meu corpo. Nesse contexto de autocuidado está tudo o que for preciso para levá-lo a um sentimento de bem-estar, a um momento de se sentir-se bem com o seu corpo e com a sua mente, sentindo que temos uma boa energia para levar o dia. Todos nós precisamos encaixar um pouco de autocuidado, por menor que seja.
Um pouco todos os dias fará uma grande diferença na sua vida e na vida dos seus filhos. Eu estou falando em cuidados básicos que muitas vezes acabamos deixando de lado, acreditando que nos doando ao máximo, estamos fazendo o melhor para os nossos filhos. Cuidados como uma boa noite de sono, uma alimentação saudável, movimentar o corpo, tomar um banho relaxante ou vestir uma roupa que nos faça sentir bem. Todos os dias devemos estar cuidando de nós e das nossas necessidades básicas. Quando cuidamos de nós com carinho e amor, com coisas básicas que precisamos para nos sentirmos cuidados, nós conseguimos cuidar dos nossos filhos com mais amor e carinho também. Essa é a nossa pedra número 1. Segunda pedra. A segunda grande pedra que sugiro você colocar na jarra é uma lista de valores essenciais. Essas são coisas ligadas aos nossos valores mais profundos e fundamentais. E o que eu quero dizer com isso? Usando como base de um exercício explicado no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e modificado um pouco para entendermos melhor como aplicar isso ao nosso dia a dia, pense no seu leito de morte. Pense em você olhando para o passado, olhando para a sua vida. Pense em você olhando para esse tempo que estás com as crianças pequenas, esse tempo que está em casa, e pense, o que eu quero lembrar? Que sentimentos eu quero ter no futuro quando eu pensar nessa época? Essas são as coisas essenciais e são baseadas nos seus valores. Podem ser coisas simples, como um tempo de conexão, abraços, risadas, leitura, brincadeiras, ou mesmo tempo na natureza, tempo com os amigos, tempo gasto de maneira produtiva e significativa para você. Vou dar um exemplo. Uma das pedras que procuro colocar no meu jarro e fazer diariamente com as minhas filhas, e procuro fazer com que seja algo leve, agradável e gostoso, é o ritual de dormir e a hora de acordá-las. Adoro quando conseguimos ir para a cama cedo e minhas filhas começam a falar do dia delas, falar o que mais gostaram, o que não gostaram do dia, falam das inseguranças e às vezes até das ansiedades que passam na cabecinha delas. Nesse momento de calma e conexão é quando acontecem as melhores conversas entre nós e são momentos deliciosos. E não precisa ser isso. Pode ser a leitura de um livro antes de dormir, ou uma caminhada em volta do quarteirão de manhã, ou sentar-se para jantar juntos. Essa é a segunda pedra que eu sugiro você colocar no seu jarro e separar um tempo todos os dias. Se os seus filhos estão na escola, isso pode ser antes de irem para a escola ou depois, quando voltaram. Você precisa descobrir quando é o melhor tempo, o melhor momento para isso. Mas se não separarmos um tempinho para isso, os dias, os meses, os anos passam e nós não fazemos o que realmente gostaríamos de ter feito com os nossos filhos, porque não tivemos tempo. Uma última coisa que eu quero também recomendar é que durante essas atividades essenciais, seja qual for, é que você deixe o seu celular na gaveta. Não use tela durante esse tempo. Esteja verdadeiramente presente. Muitos de nós temos dificuldades em se desgrudar do telefone, porque é muito viciante. Talvez seja o tempo que você pode bloquear, ficar offline e ficar realmente conectado e presente com seu filho. Terceira pedra. A terceira grande pedra para colocar no jarro é um tempo para as coisas necessárias do dia a dia. Coisa que precisamos fazer todos os dias para manter a casa e as nossas vidas girando. Coisas como preparar a comida, lavar a louça, lavar a roupa, arrumar o armário. E acreditem, isso vem depois do autocuidado e das coisas essenciais. Eu prometo, você vai conseguir fazer o jantar e arrumar a cozinha e guardar aquela pilha de roupa. Você vai conseguir. Agora, se você der prioridade a essas coisas, você provavelmente não terá tempo para o autocuidado, nem para as coisas que você definiu como essenciais. Essa é a analogia do jarro com as pedras e a areia. Então, autocuidado, valores essenciais e necessidades do dia a dia. Essas são as 3 pedras que você vai encaixar no seu dia. Quando você cria a rotina, quando você entra em um ritmo, você cria a consistência. Sendo tudo ou quase tudo previsível e consistente, é muito mais fácil levar o dia a dia com leveza. Porque você não precisa usar a força de vontade nem a luta pelo poder. É simplesmente óbvio. Depois da janta, é a hora do banho, livrinho e cama. E você não precisa usar o relógio se não quiser, se não funcionar para você. Mas como falei no início do vídeo, acho importante termos algumas âncoras no nosso dia. Como por exemplo, aqui em casa o almoço sai entre 11h30 e meio-dia. A hora do descanso acontece sempre, da 1 às 3, 3h30 da tarde. O jantar é às 6 e as meninas vão para a cama às 7h30 da noite
E eu e o meu marido estamos na cama às 9, 9h30. Eu sei que é cedo para muitas famílias, mas é o que funciona para nossa família. E eu e meu marido acordamos entre 5 e 5h30 da manhã. Nosso dia começa na noite anterior. Para acordarmos bem, precisamos de uma boa noite de sono. E por isso precisamos estar cedo na cama. E essa é uma maneira de estabelecer o ritmo. E é a maneira que funciona para mim e para minha família. E qual a melhor maneira de estabelecer um ritmo para você e para sua família? O que acontece depois do almoço? O que sempre acontece antes do jantar? E o que sempre acontece na hora de dormir? Como eu sempre falo e vou continuar falando, não existe uma receita de bolo que funcione para todas as crianças ou para todas as famílias. O importante é termos os ingredientes para fazer o melhor bolo para a nossa família. Agora, vamos compartilhar mais amor? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Estabelecer um ritmo pode levar algum tempo e também pode provocar alguma resistência. Mas espere, seja consistente, valerá a pena tanto para você quanto para o seu filho. Ritmo, uma vez estabelecido, todos se beneficiam e a vida flui com mais facilidade.